Olá, bem-vindos ao segundo podcast da ABC da Psicologia, uma conversa curta e direta ao assunto com 3 psicólogos. Eu sou o Francisco Almeida e comigo tenho a Cláudia Almeida e a Mafalda Sousa. Hoje decidimos falar sobre presentismo e produtividade no trabalho. E um dos motivos para isso é que encontramos no Observador um artigo interessante que nos falava dos custos do presentismo. E nós ficámos todos surpreendidos por ver que 282 milhões é o valor que estamos a falar no que toca aos prejuízos do fenómeno do presentismo. No fundo, a produtividade é um efeito do absentismo. A falta de produtividade. A falta de produtividade. Sim. Porquê é que o absentismo pode ser pior do que... ou melhor, porquê é que o presentismo pode ser pior do que o absentismo? A pessoa não está lá pior. Não está pior, mas era aquilo que estávamos a falar há pouco. Tem a ver com a postura e o posicionamento que a pessoa acaba por ocupar e o impacto que isto tem no resto da equipa, não é? No resto dos colaboradores da empresa. Eu gostei que estavas a dizer há bocadinho, que é o presentismo parece ser mais bem visto, parece ser mais aceitável do que o absentismo. Sim, porque... Não parece tão mal. Certo, o faltar é mal visto, não é? Não, isso não é bom. O ires e estás lá até à hora ou até mais tarde, se possível, as pessoas cá também não vão ver exatamente o que é que tu estás a fazer ou não. Podes estar nas redes sociais, podes estar a ver o e-mail, se calhar não estás a produzir, mas não faltaste. E o faltar eu acho que é muito mal visto. É engraçado, porque nós vimos, quando estávamos a preparar o podcast, muitos artigos e muitos sobre, bem, entre várias coisas, sobre como o das 9 às 6 não chegava, não era? O que importava era estar, se for preciso antes das 9 e se for preciso depois das 6, ou das 9 às 5, pronto, depende do horário de cada um. Sim. E eu achei isso engraçado, achei que estava muito ligado com o presentismo também, que é o fazer horas. O que interessa é a quantidade das horas ou seja, a trabalho. Quantidade, não a qualidade. Não a qualidade. Isso não tem a ver com o presentismo, tem a ver com a cultura. Não é? Das empresas, no geral? Com a nossa cultura. Com a nossa cultura, não é? Nós, de alguma forma, somos educados para trabalhar e quanto mais tempo passarmos dentro da empresa, parece que mais trabalhamos, mais fazemos, não é? Claro que depois estes conceitos acabam todos por estar relacionados. Mas culturalmente é bem visto. Tu trabalhas muito. Isso. Não é? Muitas horas. E até fora de horas ainda melhor. Não é? O facto de responderes a um e-mail fora de horas, isto é bem visto. Não é? Quando, se calhar, o ideal não era que isto não acontecesse. Mas eu estava a pensar nisso. É que depois, quando os patrões, os chefes, vão ver os números, se calhar percebem que a pessoa esteve lá, mas com baixa produtividade. Portanto, parece até um contrassenso. É muito bom estar lá a trabalhar várias horas... E olha que bom, o meu funcionário está ali até às 6, 6 e meia, até ficar aqui até depois de jantar. Mas tu achas que isso é feito dessa forma? Pois, eu não sei se isso é assim Que é este palpável. Quer dizer, há empresas e empresas, não é? E há empresas em que podem sim, olhar muito diretamente para os números. Claramente, sim, acabam por analisar o tempo de trabalho. Mas calhar há empresas em que isso não é feito, não é? No fundo, o que importa é o resultado. De qualquer forma, existe aqui também uma dualidade na própria cultura, que é, se por um lado é bom, não é? E é bem visto ficar até tarde, por outro lado há vários estudos que apontam exatamente para isto, porque Portugal é um dos países menos produtivos. Certo. Mas que trabalha mais horas, acho que trabalha mais horas, não é? Isto é um contrassenso enorme. Sim. Não é? De qualquer forma, isto não deixa de ser muito cultural também, não é? Se por um lado existem empresas que estão a tentar instituir culturas que acabam por passar por trabalhar a partir de casa, existe aqui a flexibilidade do horário, o resultado e o foco é essencialmente na produtividade, é o fazer essencialmente mais com menos custos, mas por outro lado também temos este lado. Sim, não é? há empresas se calhar mais conservadoras, que não olham muito para isto do bem-estar ou da felicidade aliada à produtividade, mas só para a produtividade, mesmo que ela não esteja se calhar a acontecer como devia. Isso é engraçado, porque quase parece que a felicidade é um acessório, ou o bem-estar no trabalho. Quando formos a ver efetivamente nos números, quando há bem-estar, dispara a produtividade. Eu acho isso muito engraçado, mas também acho estranho não haver essa percepção
já muito mais aberta. Acho que já começa a haver, já tens grandes empresas que já começam Sim. a ter isto e cada vez é mais falado. O mindfulness no trabalho, os locais de trabalho felizes, isto está a ser falado. Mas acho que é aquilo que falávamos, como é da nossa cultura, é uma coisa que se calhar não é assim tão fácil de colocar em prática. Há muitas barreiras, Sim. não é? Ainda a Sim, há serem muitas ultrapassadas, não é? E se nós olharmos essencialmente para nós não temos aqui a cultura de grandes empresas em Portugal. Existem algumas, mas a maior parte das empresas não deixam de ser empresas familiares, Claro. médias empresas, e onde isto entra é muito difícil, não é? O olhar para a felicidade na empresa, o ter momentos para fazer uma pausa. Estão a parar numa empresa familiar, se nós vamos dizer que vai fazer uma pausa ou que estão ali a fumar um cigarro, espera lá, o que é isto? Mas parece não é? que rouba tempo. Está a roubar tempo, não é? Não estão a ser produtivos e depois não há esta análise entre o que é um tempo eficaz e efetivo na produtividade e o que é este tempo muito mais centrado no presentismo, daquilo que estávamos a falar há Sim, pouco. e não é? eu acho que tu, se falas de produtividade, tens realmente que falar em pausas. E eu acho que é uma ideia que as pessoas muitas vezes Não entra. né? Que é o fazer muitas pausas, isto parece mal. Mas de facto, se não fizeres pausas, chega um momento que tu não estás focado, não estás a produzir porque o teu cérebro vai para o outro lado, Bloqueia. divaga. E portanto, às vezes é preferível ter as pausas e seres mais produtivo do que propriamente estar ali a obrigar-te a estar em frente ao computador, em frente a uma máquina, a fazer uma tarefa em que de repente tu estás distraído, porque é normal. Eu vejo isso um bocadinho como os fundos de investimento, sabem? Porque tu sabes que podes investir no dinheiro, mas também perdê-lo, não é? E parece que há aquela quase um mecanismo de proteção. Não vou arriscar deixar o meu funcionário fazer grandes pausas ou eu próprio investir nessas pausas porque corro o risco de depois ser pouco produtivo. Quando se calhar houver um bocadinho mais de risco, e aqui não é risco que estamos a falar, porque não me parece que as pausas tenham um risco associado, se calhar a produtividade, pois, até acho que é o básico daquilo que deve ser o trabalho. Mas isto também tem muito a ver com a forma como nós vemos as pausas, não é? Pois, lá está. É perda de tempo e nós não podemos perder tempo. Se nós olharmos para as pausas como momentos em que nós estamos a ganhar tempo Certo. para conseguirmos ser mais produtivos, isto faz toda a diferença. Se nós pensarmos que, no fundo, produtividade é nós conseguirmos atingir um objetivo com menos recursos e o tempo não deixa de ser um recurso, nós podemos olhar para isto de uma forma um bocadinho diferente. Não é? Certo. Que recurso é que nós podemos ter? Podemos ter o tempo, o nosso esforço, os recursos pessoais, A equipa. Portanto, nós temos vários recursos para conseguirmos chegar ao resultado final. Isto tem muito a ver também com a forma como cada pessoa acaba por olhar para a produtividade. Nós olhamos só para a produtividade como se fosse o resultado, Sim. o número. E a produtividade não é só isto, é muito mais do que isto. Em países lá fora em que não haja tanto esta perspectiva e já estão muito mais focados nesta tal produtividade desta forma, associada à Se felicidade. nós olharmos um bocadinho para empresas internacionais como a Microsoft, a Google, não é? Que acabam por olhar para o espaço, o local de trabalho de uma forma completamente diferente, em que o horário de trabalho não é um horário tão rígido, existe flexibilidade, há a possibilidade de, por exemplo, alguém até poder ficar em casa a trabalhar e quando existir menos trânsito ter a possibilidade de ir para o trabalho. Isto não deixa de ser focar na produtividade. Certo. Se eventualmente alguém tiver um problema ou um imprevisto, não faz mal, em vez de estar no trabalho focado no problema e que não consegue resolver porque está a trabalhar, ok, tem lá o tempo, vai resolver e depois volta. Se nós olharmos para estes elementos como elementos que ajudam na produtividade, se calhar este é o caminho, não é? Eu acho isso interessante, porque um patrão bem sucedido supostamente deve procurar este tipo de funcionários, os funcionários que estão conscientes de que não estão bem e, portanto, informam a empresa ou quem tiverem de informar que Mas naquele tudo momento... depende da cultura da empresa. Claro. Ou seja, a cultura da empresa é uma barreira. Pode ser uma Mas barreira ou não, não atenção. acham que há outras... ou seja, o que é que leva as pessoas a fazer o presentismo que não a cultura da empresa? Há outros fatores. Eu não sei se é por aqui que tu estás a ir, mas tu estás a falar nisto, por exemplo, das pessoas não estarem bem e também não se queixarem? Isso. É por aqui? Ok. Acho que não é só numa direção. Sim, estás a falar da desmotivação, Sim. certo? Pronto, ok. Mas se nós A desmotivação é pensarmos... tudo o que está envolvido, não é? Sim, mas se nós pensarmos
tudo bem, se pensarmos em grandes empresas, existem as reuniões semestrais, as avaliações, pronto, enfim, existem aqui vários modelos de análise do desempenho, não só do colaborador, e também existe aqui o espaço para cada um poder falar sobre a forma como se sente e os objetivos que têm dentro da própria empresa. Agora, se nós falamos em empresas mais pequeninas, familiares e médias empresas, não há espaço para isto. Ok. Portanto, não há grande espaço para que... para dizer eu estou desmotivado. O colaborador chegue e diga, há aqui qualquer coisa que não está a resultar porque eu estou desmotivado, não é? Não me estou a sentir bem na empresa. Não há propriamente este espaço. Porquê? Porque o colaborador também tem medo de ser despedido. Isso, pronto, eu ia falar disso, dessa parte. Tem muito a ver com isto, não é? Esse está muito lá. Qual é que é a consequência? Ok, eu vou dizer que não me sinto bem, então o que é que ele vai pensar? Vai pensar que eu não quero trabalhar e, portanto, vai-me mandar embora. Se calhar não é... Aqui também temos que pensar um bocadinho, não é? Sim, atenção que nós estamos a falar nisto, mas não é uma questão propriamente fácil, não é? De ser gerida. Não é linear, não é? Sim, não é? Eu sinto que acabamos por passar a responsabilidade muito para as empresas. Sim. E eu estava a questionar-me até que ponto é que as pessoas não são também responsáveis por influenciar o contexto, a empresa, a filosofia da empresa. Quase como se não tivessem o impacto suficiente para o fazer. Percebo o que é que estás a dizer, mas eu vou um bocadinho atrás, que é esta... que não deixa de ser uma questão também cultural. Nós não estamos preparados para, por exemplo, numa entrevista de emprego, sermos nós a avaliar a empresa e dizer eu quero trabalhar aqui ou não. Até porque alguém, quando quer muito iniciar um trabalho, acaba por estar ali à espera e dizer, por favor, contratem-me, não é? Não vai dizer, ok, eu até gostava muito da função, mas eu não me identifico com a cultura, portanto eu não quero trabalhar ali. Já vai numa posição de inferioridade. Não é? Isso, não é? É quase como se... De quem precisa e não de quem tem algo a dar. Mesmo, okay. E, portanto, isto não deixa de ser cultural. Sim. Não é? Quando alguém quer mudar de emprego porque não se sente bem, o que é que nós habitualmente ouvimos? Que é, deixa de estar, então estás lá há algum tempo, até ganhas bem, olha, deixa lá, é só um trabalho é trabalho, não é mais nada. Tem muito a ver com isto, não é? Isto não deixa de ser a nossa cultura. Sim. Claro que as coisas podem estar mais difíceis para algumas áreas do que outras, mas isto não quer dizer que não possa existir possibilidade de mudar de empresa. Até porque quando alguém sai de uma empresa há ali um espaço vazio, que vai ter que ser ocupado por outra pessoa, não é? O mercado vai mexendo. Tudo depende muito disto, da forma como cada um de nós vai vendo o sítio onde trabalha, a empresa onde está e de que forma é que também pode influenciar a cultura da própria empresa. Agora, eu percebo o que é que estavas a dizer, não é? Que é desresponsabilizar totalmente o colaborador e colocar o ónus todo na empresa. Não é isso. Claro que nós ainda temos uma barreira cultural muito grande associada a isto. As novas gerações já começam a quebrar um bocadinho. De outra forma. Mas, e ainda bem, mas o que é certo é que culturalmente ainda existe este posicionamento perante a empresa, não é? A empresa é sempre um elemento que está ali em vantagem em detrimento do colaborador. Ou seja, de certa forma, é possível que a pessoa influencie se mudar um bocadinho essa perspectiva, mas que coisas é que a pessoa pode fazer no que diz respeito a ela? Porque se encontrarmos a desmotivação como um fator, é importante a pessoa atuar sobre esta desmotivação, não é só conformar-se à desmotivação e continuar a ir trabalhar. Portanto, acho que é útil se nós também pudermos aqui lançar algumas dicas ou estratégias que a pessoa pode ter para reduzir o presentismo, para aumentar a produtividade, sobretudo se isso envolver a desmotivação. Se nós olharmos para o trabalho como uma área de vida, existem mais áreas de vida e, portanto, é fundamental que cada pessoa comece a olhar para o espaço que cada área ocupa na sua vida. Contexto social, qual é que é a dimensão que tem? Contexto familiar, que dimensão é que tem? O eu, onde é que existe? E, portanto, bora lá começar aqui a criar momentos em que cada uma destas áreas começa a ganhar alguma dimensão. Sim. Não é? O exercício físico, por exemplo, o ter momentos em que se vai jantar fora com os amigos. Isto é fundamental, criar aqui um equilíbrio entre todas as áreas. Porque o que nós vemos é que não há muito este equilíbrio, não é? Se tu fores fazer este exercício, nomeadamente com as pessoas em consulta, tu vais ver que a fatia da parte profissional ocupa sempre a maior parte do espaço.
uma coisa que eu acho que pode ajudar também é a forma como a pessoa organiza o tempo, as prioridades, porque isso também é uma forma de autorrecompensa, de certa forma. Não é? Sim. Quando chegamos ao final do dia e sabemos que a meta que definimos no início do dia está cumprida, ou uma das metas está cumprida, isso ajuda à motivação. E mais, o contexto do trabalho também pode ser uma forma de alimentar as outras áreas. Imaginemos, coisas muito simples. Até a hora de almoço, o sair e ir almoçar com um amigo. Estamos aqui dentro do contexto profissional, mas acabamos por utilizar alguns momentos para potenciar aqui as outras áreas também. Aprender o eu. O eu também existe enquanto estamos no trabalho, portanto, bora lá fazer pausas, bora lá começar a identificar quais são os meus limites, até onde é que eu estou a ir, e em função mais disto... autorrespeito. Isso. Ouvir um bocadinho o nosso corpo, não é? Eu preciso ir O à casa de autocuidado. banho, preciso Isso beber mesmo. água, preciso fazer pausas. Sim. E isto tem um impacto muito grande também na produtividade, tem um impacto muito grande na forma como eu me vou ver, na minha identidade enquanto profissional, na forma como os outros me veem também, nos limites que eu vou estabelecer em cada uma das áreas da minha vida, nomeadamente no trabalho. Eu acho particularmente interessante isto das pausas, e que foste tu até a pegar no assunto das pausas. Como é que devem ser feitas as pausas? Temos algum conselho para dar? É que eu não tenho a certeza. Há vários métodos. Pois, essa é a ideia que eu tenho. Há várias formas das pessoas Sim, acho que não há propriamente uma regra. E há pausas e há pausazinhas, há micropausas, Sim. não é? Sim, há várias formas, não é? Depende muito também do que é que estamos a falar, não é? Se nós estivermos aqui numa grande tarefa, onde não é possível estarmos a fazer muitas pausas, porque implica trabalho em equipa, se calhar o ir à casa de banho, ou ir buscar qualquer coisa para comer, ou ir buscar um café, uma garrafa de... Isto não deixa de ser uma pausa, desde que esse momento seja utilizado efetivamente para pausar, para sair, desligar, e enquanto estou a ir. Vou fazer o que tenho a fazer e só depois, quando voltar, é que sim, volta novamente ao foco. Senão não é uma pausa efetiva. Não é? Na organização do tempo existe uma técnica que é Pomodoro, em que vamos dividindo o tempo por tarefa. Imaginemos que eu agora, nos próximos 20 minutos, tenho X tarefas para fazer. Ao fim dos 20 minutos, bora lá parar. Muitas vezes o que é que acontece? Nós desviamos o foco. E naqueles 20 minutos, em vez de conseguirmos fazer as tarefas que estamos a fazer, já nos perdemos em mil e uma outras. Portanto, o que significa que, parando 20 minutos, nós vamos perceber se realmente estamos focados na tarefa ou se já nos perdemos. Exato. E, portanto, voltamos. E paramos ali durante 5 minutinhos. E, portanto, voltamos a definir mais 20 minutos de atividade. E ao fim de 4 ciclos, fazemos uma pausa um bocadinho maior. Pronto, isto significa que estes 20 minutos podem se transformar em 30, como se podem transformar em 10, dependendo do tipo de tarefa que estamos a falar. E mais dicas, mais estratégias para a pessoa aumentar a produtividade? Na lógica daquilo de ouvirmos o corpo, que estávamos a falar há bocadinho, isto pode ser aplicado não só às pausas, mas mesmo na tua rotina. Seja uma boa higiene do sono, que é coisa que muita gente não faz, ou porque de facto tem horários aqui que depois acaba por chegar a casa e estar a trabalhar até tarde, ou porque está no tablet ou no telemóvel e a luz destes ecrãs e estes estímulos não são propriamente produtivos para o sono, o não teres aqui uma rotina de sono propriamente criada, teres uma alimentação minimamente cuidada, são coisas que podem parecer rotineiras, mas acabam também por ajudar aqui, não é? Sim. São fundamentais, não é? Sim, são as tuas necessidades básicas, não é? No fundo, acho que isto também traz aquilo que nós estivemos a dizer do respeito pelos limites. Ok? Se sentimos os limites a chegar, então vamos respeitar esses limites e agir de acordo com eles. Não é achar que só os limites da empresa que são os limites válidos. Os limites individuais também são válidos e muitas vezes muito mais importantes. Por isso é que eu acho que uma outra dica deve ser perceber que o presentismo muitas vezes está associado a outras questões, com a depressão, com a exaustão, com a saúde psicológica que não está bem, e portanto acho que a dica mais fundamental é a pessoa tem de procurar ajuda. Não vale a pena estar a continuar a forçar se a saúde psicológica não está bem, até porque não vai melhorar espontaneamente. E ao fim do nosso tempo para hoje, obrigado por terem acompanhado o nosso vídeo. Já sabem que nos podem subscrever no nosso canal de YouTube ou então seguir-nos nas redes sociais. E até à próxima! Até à próxima!